Olá pessoal, tudo bem? Estivemos nessa tarde resolvendo a prova da... Bom, vamos lá, posso começar de novo? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer uma breve discussão sobre a prova de matemática do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, que aconteceu na tarde de hoje. Estivemos lá, presente, fizemos a prova e trouxemos alguns itens para discutirmos aqui, ok? Vamos lá? Seguinte, a gente pode falar inicialmente que essa prova, ao contrário dos anos anteriores, apresentou muitos itens corretos, questões com 3, 4 itens corretos. Podemos dizer também que foi uma prova bastante extensa e também abrangente. Os itens fáceis, isso é bom, em geral, eles eram verdadeiros, em geral. Duas abertas, algo novo também, duas abertas, uma que a gente considerou de nível fácil, envolvendo porcentagem, e uma outra que julgamos de nível difícil, envolvendo geometria plana, ok? Bom, uma das questões que a gente coletou envolve polinômio, e aí uma característica um pouco diferente da federal, ela voltou a trazer um enunciado e itens sobre aquele enunciado. Então isso aconteceu nesse problema de polinômio, onde é um polinômio de grau n, com coeficiente dominante igual a 1, e os demais coeficientes aqui reais e desconhecidos. E aqui um problema envolvendo o teorema do resto, disse que o resto da divisão desse polinômio por x mais k é p de k, e esse é um item falso, seria p de menos k e não k. Aqui envolve o teorema do resto, que vimos aqui no nosso aulão, ok? Outro item falava que se a soma dos coeficientes era zero, então p de 1 é igual a zero. Esse é um item aí bastante batido, bastante conhecido de polinômio também, e esse aqui é um item verdadeiro, ok? Bom, falou que se Q é um outro polinômio que tem as mesmas raízes de P, então eles são idênticos, falso. Só as raízes não é necessário. Dois polinômios são idênticos quando os coeficientes correspondentes são iguais, item falso. O outro item bastante interessante falou que se P dividido por Q tem resto zero, então as raízes de Q são as raízes de P, item verdadeiro, e esse é um teorema envolvendo polinômios. E o último item, bastante curioso, fala que se Q é um outro polinômio com o mesmo coeficiente dominante, 1 no caso, do polinômio P, e mesmas raízes, com exceção de uma delas, que tem sinal trocado, então a soma desses dois polinômios tem uma raiz nula. Esse não é um item simples e é um item verdadeiro, ok? Bom, pulando aqui, apresentando uma outra questão, então ele trazia um item falso, falando que o número de Copas do Mundo de 1950 até 2014 era 16, mas fazendo a continha, esse era um problema de progressão aritmética, a gente verifica que dava 17 e não 16. Então é um item falso, ok? Bom, vamos lá. Um problema falando sobre automóveis bicombustíveis, aí eu me remeto ao professor Gilberto, que discutiu um problema semelhante aqui no nosso aulão. Ele falava que se a soma da quantidade de litros de álcool mais gasolina colocadas no tanque de um automóvel bicombustível era 45, e se a quantidade de álcool era 4/5 da quantidade de gasolina, então a quantidade de gasolina era 20. Esse é um daqueles itens em que a gente consegue identificar como sendo falso, simplesmente trocando aqui o G por 20, aí você percebe que o resultado é 16, mais 16 mais 20 não vai dar igual a 45, então a gente está diante de um item falso, ok? Um problema envolvendo inequação logarítmica, onde ele fala que a solução é x menor do que 10 na potência 10, esse aqui é um item falso, porque condição de existência, x tem que ser maior do que zero, e a gente percebe que ele não tomou esse cuidado aqui, ok? Bom, continuando, esse é um daqueles itens que eu citei no começo, é um item fácil, um item bastante batido, bastante conhecido de vestibulares, e verdadeiro, pedia o x do vértice de uma parábola com concavidade voltada para baixo. Era um item verdadeiro, ok? Um outro item aí bastante manjado em vestibulares falava que o volume de uma determinada artéria era calculado como K vezes raio na potência 4, e aí falava que se o raio fosse reduzido à metade, então o volume também se reduziria à metade. Esse é um item falso, certamente, ok? Depois veio um item falando sobre discussão de sistema linear, curioso, envolvendo duas equações e 3 incógnitas. Dizia que esse sistema tinha infinitas soluções, falso. Esse sistema não tinha solução, era um sistema impossível, então era o item falso. E o último item era um problema de porcentagem. Ele era simples de interpretar, porém ele era muito trabalhoso, mas era um item verdadeiro também. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Galera, questão 29, aí puxando um pouco de brasa para minha sardinha, um problema de probabilidade envolvendo o lançamento de dois dados, que a gente viu aqui também no nosso aulão. Falava que a probabilidade de se obter a soma dos pontos menor ou igual a 6 era o meio, e esse era um item falso. Ok? Falso.
Depois um problema bem conhecido aí de vestibulares, um problema envolvendo prefixo de linhas telefônicas. Dizia ele que o número de linhas telefônicas com o prefixo 986 e mais 6 dígitos na sequência era igual a 1 milhão, com algarismos distintos. Item muito fácil de identificar como falso, porque aqui você teria 7, 6 e dá para perceber que esses fatores não vão gerar um resultado de 1 milhão, ok? Bom, vamos lá. O item de binômio de Newton, né? Como a gente sempre destaca, a Federal vem sempre colocando um itemzinho perdido lá do binômio de Newton. E que bom que cobrou termo independente de x, não é verdade? Que bom. Falou que o termo independente de x desse binômio aqui tem a posição 51, e é um item fácil de fazer e verdadeiro. Isso que é importante. Bastava você pegar a fórmula e calcular o T51, você ia perceber que de fato seria independente de x, ok? Fácil e verdadeiro. Esse item aqui envolvendo fatorial e envolvendo também produto de números inteiros, simplificações, era um item bonitinho e um item verdadeiro também, ok? Anagramas da palavra sorte, e aí que sorte, porque esse problema também discutimos aqui. Anagrama da palavra sorte com as vogais separadas, discutimos um problema envolvendo a palavra humildade com as vogais juntas, mas se você quer anagramas com as vogais separadas, coloque-as juntas e depois desconte do total geral. Não é assim que a gente faz? Então dizia ele que o resultado era 36, mas era um item falso, ok? E aí um problema que julgamos bastante difícil, envolvendo aqui fatorial e envolvendo também potenciação, e esse era o item verdadeiro, ok? Bom, vamos lá, galera. Por último, a questão aberta, uma questão envolvendo porcentagem, uma questão que a gente julga bastante simples e que é uma questão também batida aí de vestibulares. Fala que se aplicarmos dois descontos sucessivos de 10% e 20%, então teremos um único desconto de muita gente deve ter caído em 30%. Se liga, não é assim, né? Porque se a gente tem um desconto de 10% num produto, a gente vai pagar o quê? 90% dele, não é assim? E se ele vale 90% de X agora, e vamos aplicar um desconto de 20%, então pagaremos apenas o quê? 80% dele, não é verdade? Quando multiplicamos 80% vezes 90%, chegamos em 72%. Então, 72% de X, isso representa um desconto de 28%. Ok? Logo mais um vídeo com a continuação da resolução da prova. Grande abraço.